Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que, à primeira vista, pode parecer um pouco estranho. Quando a gente pensa em cidades, o que vem à cabeça? Concreto, asfalto, prédios, né? A natureza é aquilo que a gente visita, que fica do lado de fora. Mas e se no mundo clássico da Grécia e de Roma a lógica fosse exatamente o contrário? Pois é, a grande pergunta que vai guiar nossa análise de hoje é essa: como é que eles conseguiam fazer a cidade ser a natureza? Como eles fundiram aquilo que foi construído pelo homem com o que já estava vivo, pulsando? É exatamente esse o quebra-cabeça que a gente vai montar junto hoje. A nossa investigação vai descobrir como os gregos e romanos não estavam apenas colocando umas plantinhas nas cidades. Não, eles estavam tecendo o mundo construído e o mundo natural numa única e inseparável tapeçaria. E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato. Não era paisagismo como um enfeite, algo que se coloca no final para ficar bonito. A natureza era um componente essencial da própria engenharia do modo de vida deles. A arquitetura não lutava contra o ambiente, ela dançava com ele. E para entender essa dança, a gente precisa olhar para o sistema operacional que rodava na mente deles, a filosofia por trás de tudo. E aqui a gente encontra a nossa primeira pista. O conceito-chave é o de Kalokagatia. É uma daquelas palavras que não tem uma tradução exata, sabe? Mas a ideia central é a união do belo, que é kalos, com o bom ou funcional, o agathos. Para eles, uma coisa não podia ser de verdade bonita se não fosse também boa, virtuosa e principalmente útil. Pensa num templo. Ele não era belo só pelas proporções perfeitas. Ele era belo porque a sua função, de conectar o humano e o divino, era boa e ele cumplia essa função com perfeição. Ou seja, a beleza não era um extra, ela era consequência natural de uma função bem-sucedida. Era a prova visível de que algo funcionava exatamente como deveria. E essa filosofia toda se apoiava em alguns pilares bem claros. Primeiro, buscar uma harmonia profunda com a natureza. Segundo, usar ordem e proporção para refletir uma espécie de ordem do universo. E terceiro, que talvez seja o mais importante, integrar tudo de um jeito que a fronteira entre a casa e o jardim simplesmente sumisse. Ok, já entendemos a filosofia. Agora vamos para a segunda pista. Como essa filosofia foi construída literalmente tijolo por tijolo no coração das casas. Então, vamos conhecer o peristilo. E esquece aquela ideia de um quintal nos fundos, isolado. Não era isso. O peristilo era o centro nervoso da vida da família. Era a sala de estar, a sala de jantar, o escritório. A casa inteira era construída em volta desse jardim, que funcionava como um pulmão verde e vivo. E é aqui que a gente vê a beleza funcional em ação. O peristilo era, na prática, uma máquina de conforto ambiental de baixíssima tecnologia. A fonte de água no centro, ar-condicionado passivo pura e simplesmente. O barulhinho da água, uma barreira acústica contra o caos da cidade. As colunas e as pérgolas controlavam a luz do sol e, de quebra, o pátio virava um relógio de sol gigante, marcando a passagem das horas. Certo, já temos a filosofia e o design. A nossa terceira pista está nos, digamos, habitantes desses espaços. Vamos fazer um tour rápido para conhecer as plantas. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Nada, absolutamente nada, era por acaso. A escolha das plantas era uma ciência. Cada espécie era escolhida a dedo para cumprir um propósito, seja ele prático, simbólico ou medicinal. E na maioria das vezes, os três ao mesmo tempo. Em espaços públicos, por exemplo, as plantas contavam histórias. Uma oliveira no meio da praça não era só uma árvore. Era um lembrete diário da paz, da sabedoria, um presente da deusa Atena. Se a gente estivesse perto de um templo de Apolo, o cheiro do loureiro no ar, sua planta sagrada, já sinalizava a presença simbólica do deus. E dentro de casa, essa inteligência continuava. A videira crescendo sobre uma pérgola não só dava as uvas para o vinho, mas criava uma sombra deliciosa no verão. A figueira ali no pátio era uma fonte de alimento e, ao mesmo tempo, um símbolo de fartura e prosperidade para a família. Vamos olhar mais de perto essa genialidade. A videira, por exemplo, era um sistema de sombra que se ajustava sozinho com as estações. As folhas ficavam densas no verão e, no inverno, os galhos ficavam nus para deixar o sol entrar e aquecer a casa. E a era nos muros. Ah, não era só para deixar bonito, não. Era isolamento térmico natural. O alecrim servia tanto na cozinha quanto na farmacinha de casa. E até a papoula, além de linda, era cultivada por suas propriedades sedativas. Um calmante natural no jardim.
Então, vamos juntar todas as pistas: a filosofia, o design e as plantas. Com tudo isso em mãos, a gente chega à peça final e talvez a mais profunda desse quebra-cabeça. O grande segredo, a virada de chave, não está no espaço, mas em outra dimensão. Eles não projetavam para uma foto, para um momento estático e perfeito. Eles projetavam com o quê? O tempo. O que isso quer dizer na prática? Bom, aquela videira que muda com as estações, isso é um design que abraça o tempo. A oliveira plantada na praça não era para aquela geração, era para os filhos e para os netos. Era um legado vivo. Eles não construíam caixas seladas para se isolar do mundo, como os nossos prédios modernos com ar-condicionado. Eles criavam estruturas que respiravam e mudavam junto com o mundo lá fora. A conclusão é que a relação era de pura simbiose. Não era uma luta de dominação, sabe? Era um diálogo constante. A casa protegeu o jardim, e o jardim climatizava a casa. O templo honrava o Deus, e a planta sagrada trazia a presença desse Deus pro templo. E assim, o nosso enigma está resolvido. A fusão entre cidade e natureza não foi um acidente, não foi sorte. Foi o resultado de uma visão de mundo completa que unia filosofia, engenharia, botânica e uma consciência profunda, mas muito profunda, da passagem do tempo. E tudo isso nos traz de volta para o presente, com a reflexão final que fica no ar. No mundo que busca desesperadamente por soluções verdes, sustentáveis e muitas vezes caríssimas, o que essa sabedoria ancestral pode ensinar para a gente? Quais foram as lições simples, de baixo custo, sobre luz, ventilação e vegetação que a gente simplesmente esqueceu no meio do caminho? E que poderiam nos ajudar a criar cidades não apenas mais sustentáveis, mas fundamentalmente mais humanas?